Bom, aí chegou a vez do model. Ó, veja que tem diz as, mas tem model as. Por que eu estou fazendo model as? Porque eu quero ter uma função com outro nome lá na interface. Só por isso. Então, quando se eu quiser que retorne um model do tipo tal, então eu vou usar um model as nas minhas classes superiores. O model também tem uma parte básica. Coloquei um identificador aqui para poder dar alguma coisa que identifique o ID daquele model. Se eu quiser procurar um model específico na lista, eu posso procurar por aquele ID, né? Basicamente para isso. Ou seja, para você poder fazer um contador dos tipos de models que você tem lá. Então, você quer procurar um model que é do ID tal, você está lá na lista. Beleza, você vai conseguir pegar pelo ID ele. O ID pode ser uma string, pode ser qualquer coisa, tá? Pode ter lá dentro o nome da classe, alguma coisa, pode ter um guide, pode ter qualquer coisa, não importa muito. O importante é que ele te dê um identificador dentro daquele controle. Mas o que vai lá não importa muito. E o model, você diz assim, ó, qual que é o controller que está no model. Ó, veja que ele também retorna um model aqui na função. Qual que é o tipo de model que está trabalhando lá e finito. Está feita as minhas interfaces. Vamos ver se eu esqueci de algum aqui. Tem view as, controller, controller as, também a mesma ideia, tá? E eu coloquei também um view model. Então eu posso ter uma implementação em algum lugar que eu tenho um view model e lá eu vou ter qual que é a view daquele view model, qual que é o model daquela view model, ou seja, tentar fazer uma ligação entre o que a view vai utilizar e aonde que ela vai validar as coisas dela. Quer dizer, onde que tem a ligação direto view e modelo. Isso tudo vai armazenado dentro do controller. Mas assim, lá dentro do controller ele consegue fazer um mapeamento do que é um para um e talvez ficar mais fácil de encontrar. Você, eu quero validar, chama minha view model aí e valida aí. Beleza também, Cleverson? Beleza. Porque é aí que eu tô dando nó na tua ideia lá, entendeu? Não, é que aí na realidade, assim, pelo que eu estou entendendo aí, que você, na realidade é como se você já tivesse relacionado, né? Você já deixar pré-definida a relação do módulo e do view, Sim. né? É que Então, eu acho que a gente vai ter models assim, model que está relacionado com validação das views, então você vai ficar chamando ele. E você vai ter models que são do tipo persistente, então eu vou ter um model, um persistent model, talvez. Veja, eu não coloquei isso aqui ainda, mas talvez você tenha um model que é de persistência, e assim você vai ter outros tipos, entendeu? sim. Porque se você imaginar Essa, um. Pode falar. então, essa questão aí que o Amarillo está falando, do MVC e do MVVM, né? Uhum. Eu encontrei isso daí, eu falei, também estava desenvolvendo um MVC, e eu esbarrei exatamente isso aí. Eu estava fazendo muita alusão do PHP com o Delphi, né? Para poder implementar, porque o PHP tem um framework já de MVC, para a gente poder aí dar uma baseada. E o que eu vi aí, o que é essa dificuldade, por quê? No Delphi, a gente costuma, vamos dizer assim, a classe, a gente costuma trabalhar com a classe diretamente na view, né? Diretamente no form. A gente falou, o model vai fazer uma validação, a view vai fazer uma validação no model em algum ponto diretamente. O Isso. que faz essa diferença aí é porque em outras linguagens interpretadas, diferentes linguagens web, você serializa a view. Por isso, ela não tem esse acesso direto ao model. Quando você chama uma página HTML com formulário, você dá um submit ali, ele vai com isso daí serializado para o controller, né? Então o controller trata isso daí, por exemplo, ele recebe um JSON da vida e ele serializa esse JSON para poder aí sim fazer a validação e retornar para a view, coisa que a gente não tem, ou melhor, a gente tem, mas não está fazendo isso aqui no Delphi. Na maioria das vezes a gente trabalha direto o modelo acessando a view, por isso até o embarcadeiro incentiva, né, o uso do MVVM. Exatamente.
Mas se você começa a olhar Se a gente o MVC, serializasse, a gente conseguiria fazer essa questão direta. se você começa a olhar no Pascal como colocar MVC, você fica com um buraco. Você tem que encontrar um jeito de como é que uma coisa, aonde que você vai validar? Qual é o teu model que vai validar a tua janela? É um enrosco, né? A única forma que eu encontrei no Pascal de fazer isso é serializando isso daí conforme trabalha as linguagens interpretadas. Se eu serializar, aí sim, a minha view não tem nada a ver com o model, porque ele vai mandar um objeto serializado para o controller vai fazer a validação que estiver junto com o model e vai retornar isso daí para mim. Então, é isso que eu citei, que na realidade é exatamente essa questão do view mandar para o controle o que ele quer que ele validar. Agora, quem vai mandar para onde ou vai validar para devolver para ele é o controle. Então, assim, vamos imaginar o seguinte, uma validação simples. Isso, vamos imaginar uma validação simples para a gente consolidar a ideia. Eu tenho uma validação de CNPJ, correto? Vamos imaginar que eu tenho um módulo que tem uma validação de CNPJ. Validação de CNPJ nem precisa de banco, correto? É uma validação, é um cálculo, certo? Então, eu tenho uma módulo que faça a validação de um CNPJ. Uma determinada view, vamos pegar uma view de cliente. Uma view de cliente. É que na prática você poderia validar o CNPJ também no controle. Não, então, é isso que, nesse ponto que eu queria mostrar, mas mostrar não validando no controle, ele entregando para o model, entendeu? A gente poderia validar no controle, porque ele não tem acesso a dados, é só uma regra. Isso, né? Mas isso. Vamos imaginar que eu tenho um model que é a validação de CNPJ. A view vai perguntar para o model, toma aqui esse CNPJ, que é a questão que o Túlio falou, é como se fosse uma serialização, toma aqui esse CNPJ, ele é válido? Você entendeu? Ele entregou o CNPJ para o controller. Esse CNPJ é válido. O controller vai fazer o quê? Bom, se você tem um CNPJ, model que valida CNPJ, esse CNPJ é válido. Entendeu? O conceito do controller, na realidade, entregar para o model. E aí o model, sim, vai fazer a validação e vai devolver para o controle. Controle, esse CNPJ que você me deu aqui é válido ou não é válido. Só que, por exemplo, o model não sabe se vem um CNPJ de fornecedor ou de cliente. Ele sabe que é um CNPJ. A ideia, o conceito, você entendeu agora, de ter isso serializado de uma tal forma que o model, ele não precisa saber se é cliente, fornecedor ou é um CNPJ ou um CPF. Saber de onde que é, de quem que é. Entendeu a ideia do conceito? De serialização? Que é isso que o Túlio falou. É isso, Túlio, que você citou? Eu entendi. É mais ou menos isso aí. Mas eu entendi os dois lados. Eu entendi o que o Cleverson estava tentando passar e entendi também o que a Maria estava tentando passar. Estou passando assim, o que eu peguei um pouquinho trazendo das outras linguagens que tem um MVC mais enraizado um pouco, né, e já em uso já mais forte, foi isso daí. Se eu não pegar do meu view e não jogar para o model um objeto totalmente genérico, que seria um JSON serializado, alguma coisa do tipo, eu não tenho como fazer essa questão, porque fica como o marido falou, fica uma lacuna realmente, em algum momento vai ficar. Então, por isso, existe o MVVM, né? E para a gente trocar assim, essas coisas, é muito mais fácil você fazer com MVM, porque você está enxergando os objetos quando você precisa enxergar. Exatamente. Com o MVC, você fica meio órfão disso daí. Porque você vai lá dentro da view e cria o seu model, o seu view model lá e acabou, você sai usando ele. Quer dizer, o view model vira um conector da view. Eu achei a ideia bem válida e fica muito. Eu achei a ideia bem válida e fica bem organizado, fica bem bonitinho também. Eu achei super show. Apesar de perder a primeira meia hora da aula aí, eu gostei demais já do que eu cheguei e estava vendo. Mais alguém para fazer alguma observação? Mas ficou assim, pelo menos no meu entendimento, ficou entendível nessa questão de entregar para o controle entregar para o model. E aí, no caso, o view model aí, no seu caso, que você idealizou aí, no caso, essa ideia, de justamente de ter vamos dizer assim, esse vínculo já facilmente entregue
na hora do desenvolvimento. Seria Sim, isso, né? sim, exatamente. É isso mesmo. Mas o conceito continua a mesma coisa, a validação sendo lá no módulo e aqui o view, na realidade, precisando pedir uma validação separada, né? É. Agora, você consegue enxertar nesse modelo MVC que eu estou te falando um conceito MVVM. Porque você pode chamar o seu view model para dentro do view. Então, se alguém fala assim, não, mas eu não quero usar MVC, eu quero usar MVVM, ó, é ele instanciar dentro da view quais são os view model dele. Ou, Sim, sim. ou, eu, Muito bom, sim. ou então eu vou mostrar isso para você que eu estou imaginando. Quer dizer, você fala assim para o seu controle, ó, me dá aí qual que é a minha view model aí. Por isso que tem aqueles tipos lá. Ou seja, por isso que aqui no controller eu coloquei isso aqui, ó. Me dá me dá meu modelo para minha view model. Então ele passa lá o view model. Onde está a view model? Tá aqui, ó. Passando, ó. Vou pedir para ele. Ou seja, eu vou lá na minha lista, procuro quem quer view model e retorno para minha view. Entendeu? Sim, sim. Então Tá claro. a tua view continua perguntando para o controller quem que é o cara que está fazendo a validação da janela dela. E aí começa a trabalhar Não, com ela. não, tranquilo, bem claro. Bem claro? Bem, aí no nosso exemplo aqui, como é que eu coloquei essa história? Porque ó, tem um modelinho aqui, ó, esse new MVC. Vou executar ele aqui usando essas regras que estão aí. Ele não faz nada, tá? Mostrou nosso main view. Né? Por enquanto ele só fez isso aí. Bem, vamos tentar navegar um pouco no código aqui. Quando ele criou, lembro que ele veio aqui e deu um run no formulário principal, no controller, ó, o main controller está aqui, ó. Ou seja, quem que é o main controller? Esse cara aqui. Ele veio aqui e disse assim, ó, o meu model, meu main model é esse cara que está aqui. Então vamos dar uma olhada nele, o que nós vamos fazer nele. Podemos detalhar um pouco mais agora? Pode. Isso.